Se você quer passar em um concurso da área policial, não tem outra forma. Você precisa fazer muitas questões de concurso público e criar uma base de conhecimento de forma antecipada. Foi assim que eu consegui me tornar aí servidor público na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Militar. É assim que as pessoas conseguem passar em provas de concurso público, fazendo questões e criando base de conhecimento. E nessa aula, nós iremos fazer exatamente isso. Nós iremos criar uma base de conhecimento, ou seja, vamos estudar de forma antecipada um conteúdo que com certeza estará presente aí na sua prova, no seu edital da polícia, né, de concurso de área policial. É um conteúdo que sempre é pedido, que é a legítima defesa. Dificilmente vai ter uma prova de área policial em que esse conteúdo não estará presente. Então, assim, se você quer passar, você precisa estudar de forma antecipada. E hoje esse será o conteúdo e nós iremos fazer questões relacionadas à legítima defesa. Nós iremos fazer 10 questões juntos aqui e você pode fazer também no site aqui embaixo. Se você estiver no YouTube, aqui embaixo tem um link para 10 questões de concurso aí com esse tema legítima defesa. A primeira coisa que você tem que se atentar quando você vai estudar uma matéria, não só de direito penal, mas também no direito constitucional, no direito administrativo, no direito processual penal, você precisa olhar o que diz a letra da lei, ou seja, como aquilo está registrado na legislação. Isso é extremamente importante, porque em provas complexas, isso é pedido, e em provas mais básicas, praticamente, muitas vezes é só isso, ou seja, 80%, 85% é exatamente o que diz a lei, mas assim, tem algumas partes da legislação que são mais importantes. Então, a primeira coisa, vamos olhar a legítima defesa no Código Penal brasileiro, né? Que é a nossa legislação aí principal e relacionada ao direito penal, né? Vamos lá. Artigo 23. O artigo 23, ele fala das causas excludentes de ilicitude, as justificantes, as causas excludentes da antijuridicidade. Então, assim, para você entender o que é uma causa excludente de ilicitude, você tem que entender o conceito analítico de crime. O que seria o conceito analítico de crime? Olha, no conceito analítico de crime, nós temos que o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Você precisa entender essa estrutura e tem uma aula própria no nosso site, no nosso canal aí, falando do conceito analítico de crime. Mas você precisa entender isso aí para você prosseguir. Então, assim, é um conteúdo extremamente importante. Então tá, no conceito analítico de crime, foi adotada no Brasil a teoria tripartida do crime, ou seja, a teoria que fala que o crime ele pode ser dividido, ele é estudado, ele é estruturado em três partes principais, que é o fato típico, a ilicitude ou a antijuridicidade e a culpabilidade. Então, existem esses três elementos aí o crime. Por sua vez, o fato típico, ele tem também as suas partes ali, né. O fato típico é composto de uma conduta, de um resultado, de um nexo entre a conduta e o resultado, chamado de nexo causal, e a tipicidade. Então, nós temos no fato típico esses 4 elementos. Na antijuridicidade ou na ilicitude, nós temos as excludentes de ilicitude. É o que nós estamos falando aqui, é o que diz aí o artigo 23, que é o estado de necessidade, é a legítima defesa, é o estrito cumprimento do dever legal
e o exercício regular de um direito. Então, assim, nós temos essas 4 excludentes de ilicitude legais. Temos também as supralegais, que é o consentimento do ofendido. Nós temos na culpabilidade, nós temos as excludentes da culpabilidade, nós temos a inimputabilidade, que tem curso gravado aqui também, a potencial consciência da ilicitude, a inexigibilidade de conduta diversa. Então, assim, essas são as excludentes da culpabilidade. E é importante você entender isso pelo seguinte: como o examinador vai tentar te confundir, né? Ele vai falar, por exemplo, que a potencial consciência da ilicitude exclui a antijuicidade ou a ilicitude, por exemplo. E você vai se confundir ali, se você não entender cada termo desse aí. Então é importante você saber aonde está a legítima defesa, né, no contexto do conceito analítico de crime. Então isso será cobrado, e isso é sempre cobrado, é muito comum você ter o examinador querendo fazer esse tipo de coisa, né, esse comportamento aí de confundir o candidato que não tem isso consolidado na sua mente. Então a primeira coisa é isso aí no aspecto legal, né. Nós temos também, muito importante, a questão do parágrafo único do artigo 23, que também é muito cobrado, né. Ó, o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O que que é importante nesse artigo aí? Essa parte, ó, em qualquer das hipóteses deste artigo. Por que eu estou falando isso? Porque vai falar assim: "Não, o excesso, ele só vai ser punido no estado de necessidade, somente na legítima defesa, não vai ser punido no exercício regular do direito". Não, em qualquer dessas hipóteses aí, o excesso é punido, né, então tem que se atentar aí nessa parte aí que fala em qualquer das hipóteses desse artigo. E o excesso é doloso ou culposo, ele também vai tentar te confundir em relação a isso aí. Tanto o excesso doloso quanto o excesso culposo, ele é punido. Eu falar que o culposo, por exemplo, não é punido. É excesso doloso, excesso culposo, não importa. Ele haverá a responsabilização aí do agente, né? Se ele agir em excesso, ele vai responder aí pelo excesso praticado. Então, se atenta a isso aí. Então, olha só, nós temos o artigo 23 e o seu parágrafo único, e depois nós temos o artigo 24, que vai falar do estado de necessidade. Depois nós temos o 25, que nós iremos estudar aqui, que fala da legítima defesa. E depois nós temos o artigo 26, aí já entra em outros conceitos, por exemplo, dos transtornos mentais, que tem aula gravada em relação a isso aí. O 27 fala da menoridade, o 28 aí fala da embriaguez, entendeu? Os casos aí de embriaguez, mas hoje o assunto é legítima defesa, mas tudo isso é importante e você vai encontrar no site, no canal, conteúdos direcionados ao que é mais importante, né? A gente se atenta aqui àquilo que cai, né? Tudo aqui é baseado em questões de concurso, o que mais cai é o que a gente estuda aqui, né? E o que diz o artigo 25 que fala da legítima defesa? Fala assim: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Então, assim, o que que é importante você entender aí e gravar e ficar atento em relação ao artigo 25 da legítima defesa, né? Essa palavra aqui, ó, moderadamente, né? Então, ó, a pessoa não pode exagerar nos meios, né? Ó, injusta agressão, é muito importante esse termo. Injusta agressão. Agressão atual ou iminente, não é somente atual. Ele vai falar, não, é somente atual. Direito seu ou de outrem, seu ou de terceiros. Tanto o direito seu, que você pode defender, assim como o direito de uma outra pessoa, né?
Então isso aí você precisa atentar, porque ele vai falar que não vai ser moderado, não precisa ser moderadamente, ele vai trocar a injusta agressão por perigo, que o perigo é a questão do estado de necessidade. Ele vai falar que é só atual, né, a injusta agressão é só atual, não pode ser iminente, o direito é somente o seu. Então tudo isso aí é importante você gravar, você ter em mente, para que você não seja enganado, né, para que você não se confunda e venha perder uma questão aí fácil, né, relativamente fácil de você acertar, né. E depois esse parágrafo único aí foi inserido recentemente, né, em relação ao pacote anticrimes, mas que na verdade não muda muita coisa de forma efetiva para o nosso entendimento aqui, né. Então, essa aí é a legislação relacionada a a legítima defesa que você precisa gravar. E agora nós iremos passar por uma outra questão, que são os requisitos. Quais são os requisitos da legítima defesa? Vamos lá. Olha, uso moderado dos meios. Então, é necessário que haja um uso moderado dos meios. Você não pode exagerar, né? Você não pode, por exemplo, para defender a sua honra, tirar a vida de uma pessoa, entendeu? Você não pode, para você se defender de uma agressão injusta, entendeu? De um tapa na cara, por exemplo, que você levou aí do seu companheiro, da sua companheira, se pegar uma faca e esfaquear uma pessoa, né. Então, o uso deve ser moderado, porque o excesso ele é punido, como a gente falou ali em relação à legislação. O excesso sempre será punido, tanto o excesso doloso quanto o excesso culposo, né. Então, deve haver proporcionalidade. Uma situação, olha só, uma situação pode começar com uma legítima defesa e pode ser que essa defesa deixa de ser legítima, né, e começa a ser uma agressão da outra parte. Imagina, você leva um soco e depois você pega uma faca e vai atrás da pessoa. Olha, essa defesa é legítima? Não, deixa de ser legítima, porque passa a ser um excesso, né. Aí surge a primeira figura aí, primeiro tipo de legítima defesa, que é a legítima defesa sucessiva, primeiro tipo falado aqui, né, que é a legítima defesa de uma legítima defesa. Como é que é isso? É meio confuso aí, mas você vai entender aqui, ó. No caso de excesso de uma legítima defesa, é autorizada uma legítima defesa do agressor inicial. A, por exemplo, A agride B, que, se defendendo em legítima defesa, entra em excesso. Por sua vez, A está autorizado a usar também de legítima defesa para repelir o excesso de B. Como assim? Ficou meio confuso aí, não entendi muito bem. Vamos exemplificar. Vamos lá, nós temos a figura de A e a figura de B. E aqui, ó, A desfere um soco aí contra B, que veio a cair. Só que B, ele pega uma faca lá e vai atrás de A. Olha só, o primeiro agressor, A, quem começou a agredir, quem começou a agressão foi A. Agora B está em excesso, então A, na verdade, ele está autorizado a se defender de um excesso de B, da agressão de B. É conhecida aí a legítima defesa sucessiva. Então anota aí, entenda aí o que que é legítima defesa sucessiva. Resumindo aqui, legítima defesa sucessiva é uma legítima defesa de uma agressão de uma outra pessoa, entendeu? Que começou a exceder na sua defesa. A vai lá, agride B, e nesse caso B excede na sua defesa, ou seja, A socou B, só que B foi lá e pegou uma faca para matar A. Então A agora ele pega uma arma para se defender de B. Então,
temos uma legítima defesa sucessiva. Isso cai em concurso público e você precisa entender esse conceito aí de legítima defesa sucessiva. Vamos lá, vamos falar agora direito da pessoa ou de outrem. Vamos lá, pode ser uma defesa de qualquer bem jurídico. As pessoas pensam: "Ah, não, a legítima defesa só pode ser a legítima defesa ali da vida", mas não é só a defesa da vida. Você pode, se defender, por exemplo, da sua honra. O que você não pode é exceder na sua defesa, né. Isso que é importante, você não pode exceder na sua defesa, né. Não pode usar de excesso. Vamos falar aí da legítima defesa própria ou de terceiros. A legítima defesa, ele pode ser de um bem jurídico meu ou de um bem jurídico de uma outra pessoa. Então, assim, não é somente o meu bem jurídico que eu preciso defender, entendeu? Que eu posso defender. Eu posso defender um, um bem jurídico de outra pessoa. Ou seja, nós temos a legítima defesa própria e a legítima defesa de terceiros. Tanto uma quanto a outra pode ser utilizada aí sem problema nenhum. Então presta atenção que isso cai em prova e você precisa saber, é uma questão fácil, que está sempre presente em provas aí policiais, nas áreas policiais aí. Então agora, vamos lá, continuando ali os requisitos e uma comparação entre legítima defesa e estado de necessidade. Isso também é cobrado em prova. O examinador muitas vezes quer saber se você sabe o que que é uma legítima defesa, o que que é um estado de necessidade e qual a diferença entre um e outro. Então vamos ver aqui a diferença de legítima defesa e estado de necessidade, as principais diferenças, né? Olha, a legítima defesa, o perigo, ou aliás, a agressão, no caso da legítima defesa, pode ser atual ou iminente. No estado de necessidade, é atual, o perigo é atual. Vamos lá. Não se autoriza a legítima defesa de agressão passada. A legítima defesa de agressão passada, na verdade, isso é vingança, ou seja, você teve uma agressão lá no passado e agora você quer se vingar. Isso não é legítima defesa, né? Outra coisa, legítima defesa de agressão futura. Vamos supor que alguém vai lá e quer de ameaça de morte. Ó, a próxima vez que eu te ver, eu vou te matar. E você, para se defender dessa futura agressão, ao invés de você ir na polícia, denunciar, você simplesmente vai lá, pega a sua arma e mata essa pessoa antes que ela te mate. Então, isso aí, na verdade, não é legítima defesa. Se cair isso na sua prova, saiba que isso não é legítima defesa, né? Vamos ver aqui, ó. Legítima defesa, nós estamos falando de agressão. Estado de necessidade, estamos falando de perigo. Então existe diferença. Você viu na sua questão lá, agressão injusta é legítima defesa, viu lá, perigo é, no caso aí, estado de necessidade. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? São coisas diferentes. Ó, injusta agressão se dá diante de uma situação ilícita, injusta em que as intenções do agressor não são admitidas. Não precisa ser necessariamente um crime, como o caso de uma criança que aponta uma arma a um adulto, pois, por ser menor de 18 anos, a criança seria inimputável. Então, vamos lá, pegadinha aí, presta atenção. Menor de idade comete crime? Não, menor de idade comete ato infracional. Mas vamos supor que você esteja ali na iminência ou numa agressão atual de um menor de idade que não comete crime. Você pode se defender? Seria legítima defesa? Sim, porque apesar daquilo não ser um crime, existe uma agressão. Não precisa ser necessariamente um crime.
No caso de estado de necessidade, presta atenção na palavra perigo. O estado de necessidade se fala de perigo, perigo atual, não é necessariamente aí não é uma agressão. Às vezes pode ser um fenômeno na natureza, uma tempestade, por exemplo. Estaremos falando aí do estado de necessidade, né. Vamos lá. Vamos ver agora a questão do animal, uma questão muito pedida, muito cobrado mesmo no concurso público. Eu fiz aí um esquema para você entender de forma definitiva essa questão do animal atacando o ser humano. Como é que isso funciona? Legítima defesa e estado de necessidade. Qual a diferença, né, entre um e o outro em relação ao ataque de animal? Vamos lá. Em relação à legítima defesa, nós temos, vamos supor, essa pessoa aí, passeando na rua. A pessoa está passeando com o seu animal lá, o seu bulldog, o seu rottweiler, o seu pitbull ali, e ele encontra esse cidadão aqui, ó, que na verdade é um desafeto dele, é um inimigo dele. E ele vai lá, atiça esse animal. Ele atiçou esse animal aí para ele atacar essa pessoa que é o inimigo dele. Olha, a injusta agressão aí, nós temos no caso do ser humano que usa esse animal como uma arma de ataque. Repare que essa pessoa ali está usando esse cachorro como uma arma contra o inimigo dele. Nesse caso, o cachorro vai atrás dessa pessoa e essa pessoa, ela usa uma arma ali para se defender dessa pessoa aqui, ó, que o agrediu, usando o animal ali treinado para atacar essa pessoa. Nesse caso aí, nós estamos falando de legítima defesa. Isso é uma legítima defesa. Mas vamos supor outra situação. Tá lá o pai e a filha tranquilos lá e vem o animal de forma instintiva, não foi provocado por ninguém para atacar a sua filha. Nesse caso, o pai pode usar dos meios necessários para repelir esse perigo. Isso não é uma agressão. Isso, agressão é de ser humano. Isso, na verdade, é um perigo, né, atual, né? Então ele vai lá e usa de uma arma que ele tem para evitar que esse cachorro lesione a sua filha. Então, olha a diferença. Qual a diferença de legítima defesa e estado de necessidade em relação a ataque de animal? Está no fato da provocação. Agiu por instinto ou ele foi provocado? Ele foi usado para atacar uma pessoa. Então, existe diferença entre uma situação e outra situação. E é isso que você precisa se atentar. Então, assim, resumindo, ataque de animal, quando for por instinto do animal, é estado de necessidade. Quando esse animal é utilizado como uma arma, nesse caso aí, nós estamos falando de uma legítima defesa. Então, existe diferença entre uma coisa e outra coisa, e você precisa entender essa diferença, porque é muito pedida em provas de concurso público na área policial em relação à diferença entre estado de necessidade e legítima defesa, né? Então, vamos passar aí adiante. Mais uma característica, um requisito aí, também é a diferença entre legítima defesa e estado de necessidade. Comportamento necessariamente humano. Olha, a agressão deriva necessariamente de uma pessoa. Então, no caso da legítima defesa, nós temos a figura de um ser humano aí atacando, né, agredindo uma pessoa de forma injustamente. E no estado de necessidade nós temos não necessariamente comportamento humano. Por exemplo, uma tempestade que provoca um naufrágio, nós não temos aí a figura de um ser humano, né? Nós temos aí, na verdade, a figura, da natureza, né, é um estado natural, né, não foi provocado, ninguém causou
essa situação de perigo, né. Então, vamos lá, então é uma outra diferença. Vamos ser tipos de legítima defesa, outro tema aí. Quais são os tipos de legítima defesa que nós já falamos nessa aula aqui? Ó, nós falamos da legítima defesa sucessiva, falamos legítima defesa própria e legítima defesa de terceiros. Vão ser outros tipos de legítima defesa. Olha, isso é importante você entender. Legítima defesa defensiva e legítima defesa agressiva. A legítima defesa defensiva, a reação não é um fato típico. A reage contra ataque injusto de B somente imobilizando o agressor. E legítima defesa agressiva. Neste caso, a reação constitui fato típico. Exemplo: A reage contra B, causando-lhe lesões corporais. Não tem lesão na legítima defesa defensiva e na agressiva há lesões. Então lá, legítima defesa legítima defesa defensiva. A pessoa se defende de uma agressão de outra pessoa, mas ele não machuca, ele não causa um fato típico. Olha só, a pessoa vem atacar ela com a faca, por exemplo. Ele imobiliza essa pessoa e depois ele tira a faca dessa pessoa, mas ele não agride essa pessoa. Então, isso é legítima defesa defensiva. E a legítima defesa agressiva, como que funciona? A pessoa é atacada por uma faca, por exemplo, e tem uma arma e ele atira nessa pessoa para se defender. Então, essa é a legítima defesa agressiva. É importante você entender isso, o que é pedido nas provas de concurso público, né? Vamos lá, da área policial e outras aí que pede direito penal. Vamos lá. Legítima defesa real ou própria e legítima defesa putativa. Qual a diferença? Legítima defesa real ou própria e legítima defesa putativa. Sempre quando se fala em putativo, fala em imaginário. A legítima defesa própria é aquela que está acontecendo de fato. E a legítima defesa putativa, a pessoa pensa que está sendo, está sofrendo uma agressão e reage, mas na verdade a pessoa não estava sofrendo nenhum tipo de agressão. Vamos exemplificar. Vamos supor que uma pessoa tira uma arma e vá atirar em mim e eu vou lá, em reação, eu atiro primeiro. Eu estou em legítima defesa própria. Agora vamos imaginar que a pessoa, na verdade, ele coloca a mão na cintura e você pensa que ele vai tirar uma arma para te atacar, mas na verdade ele está pegando o celular. Então, assim, isso é putativo, isso é imaginário. Você pensava que estava em legítima defesa, mas na verdade você não estava em legítima defesa. Então é muito importante aí esse entendimento, porque cai em prova, né? E nós temos também agora, alguns casos específicos aí que é bom você entender, né. Legítima defesa versus dirimentes de culpabilidade. Que seria isso aí, legítima defesa e dirimentes? Quais são as dirimentes de culpabilidade? Vamos supor, um inimputável por doença mental, ele vai te atacar. Uma pessoa que tem transtorno mental, ele vai te atacar. Você pode se defender contra essa pessoa? Sim, você pode se defender, mesmo que a pessoa ali, tenha uma causa de exclusão aí da culpabilidade, né. Ó, é possível legítima defesa contra dirimente de culpabilidade, como coação moral irresistível ou obediência hierárquica? Sim, pode. Se há uma dirimente, se elimina um dos elementos da culpabilidade e, assim, elimina a responsabilidade penal. A maioria da doutrina entende que aquele que é assaltado por um adolescente ou agredido por um doente mental que não conhece a licitude do seu comportamento não precisa submeter-se à agressão. É o que eu falei aqui. Uma pessoa tem transtorno mental, um menor de idade ou qualquer outra situação que faça a pessoa estar ali isento de culpabilidade, você pode se defender mesmo assim, sem nenhum tipo de problema, isso é normal, entendeu? Então, caiu na questão, saiba
o que é certo, né. Legítima defesa sucessiva. O que que seria legítima defesa sucessiva? Desculpa. Legítima defesa recíproca. É possível? Vamos supor que alguém, provoca uma agressão contra a pessoa e essa pessoa provoca a agressão também e as pessoas começam a lutar ali. Isso é a legítima defesa recíproca. Ela não é aceita no ordenamento jurídico. Se alguém agride outro e essa pessoa agride essa pessoa e começa ali uma luta, na verdade, nós temos outra situação que não é legítima defesa, na verdade aí nós temos uma briga, né. É possível a legítima defesa da legítima defesa? Não é possível. Estaríamos frente a um duelo, neste caso. No entanto, se um dos contentores incorrer em erro, no caso de legítima defesa putativa, isso será possível. Vamos supor, na verdade, que a pessoa imagina que está se defendendo, ou seja, está legítima defesa putativa. E a outra pessoa se defende dessa pessoa que está agindo em legítima defesa imaginária, putativa. Nesse caso é possível. Não é possível legítima defesa própria de legítima defesa própria, mas é possível legítima defesa própria contra legítima defesa putativa. A pessoa pensava que eu ia agredir ela, e ela veio para cima de mim, eu não ia agredir, então eu me defendo, né. Então isso é possível. Agora, legítima defesa recíproca não é possível, própria de própria, né. Vamos ver agora a legítima defesa com a "perratio ictus", que é o erro na execução, né. Imagina uma pessoa que está em legítima defesa e para se defender erra e acerta terceiro inocente, né. Nesse caso, a pessoa será absolvida no âmbito penal, mas terá que indenizar, desse terceiro inocente. Vamos supor lá, pessoa uma pessoa ameaçada, está lá ameaçada por uma arma de fogo, tem um sniper lá, o sniper atira, vamos supor que esse sniper aqui ó, esse sniper aqui, atira e ao invés de acertar esse agressor, ele acerta, por exemplo, essa outra pessoa aqui, né, ele errou bastante, errou, acertou outra pessoa, ele vai responder no âmbito penal? Não, mas ele vai ter que indenizar essa pessoa, né. Então, é isso aí, o que tinha que ser passado, tinha para ser passado em relação a legítima defesa foi passado aqui, é tudo que você precisa aí para fazer uma boa prova de direito penal. Então, vai lá, anota isso aí. Assim, as pessoas: "Ah, eu esqueço e tal". Você esquece porque você não anota, você não faz revisões, você não pega os pontos mais importantes. Outra coisa que as pessoas falam: "Ah, tal, videoaula é ruim". É ruim se você não anotar, se você não interagir. Pode ser que se torne, assim, um tipo passivo de estudo, né. É importante que se faça mapas mentais, por exemplo, é uma técnica muito bacana aí que eu sempre oriento as pessoas, faça mapas mentais, retome essa informação aí, de forma que você consiga memorizar e aprender tudo que você precisa, né. Então, tá feito e vamos fazer questões de concurso público. Se você quiser esse material, vamos aqui olha, se você colocar os seus dados aqui, eu vou colocar os dados aqui para te mostrar, né. Pronto, você recebe esse PDF. Nesse PDF, você vai ter tudo o que você precisa, tudo que foi estudado aqui, tá aqui nesse PDF. Então, vá lá, é importante você ter isso aí para revisar, né. É só colocar os seus dados aí e baixar o material. Nós iremos fazer agora essas 10 questões aqui, ó.
das questões de concurso público aqui, mas eu quero te mostrar o site, né, existem várias coisas, existem vários conteúdos, ó, conceito analítico de crime, fototipo, conduta, aí dolo, culpa, omissão, ação, omissão, nexo causal, consumação tentativa, desistência, arrependimento, tudo isso aqui de forma gratuita, estado de necessidade, a legítima defesa, né, estrito cumprimento, dever legal, exercício regular de direito, tudo isso aqui é questões aqui, ó, que você pode fazer, vamos supor que ó, 10 questões aqui, ó, você pode fazer, você vai escolher a opção certa, você pode desmarcar a que você sabe que está errada, verificar, não entendeu a questão, vídeo, vem aqui, ó, clica aqui, ó, assista o vídeo sobre esta questão específica aqui, ó, porque aqui está misturado os temas, né? Existem vários temas aqui e você vai estudando e vai aprendendo. Não acertou, vai lá, procura por que você errou, o que te fez errar, né? Então existem várias coisas aqui, né, que você pode aproveitar de forma totalmente gratuita. Você pode fazer isso, você deve fazer isso aí. E agora nós iremos responder 10 questões, vá no link aqui. Primeiro faça as questões, agora que você já viu a parte teórica, já sabe o que que é legítima defesa, a gente viu aqui em relação a legislação que fala de legítima defesa, vimos os requisitos, os tipos de legítima defesa, algumas coisas pontuais aí que são pedidas. Agora, é preciso aprender a fazer questão de concurso público, entendeu? Fazer questão de concurso público não é de qualquer jeito, né? Você precisa anotar aquilo que você não sabe, você precisa aproveitar aquele momento da que você faz para você encontrar as falhas aí do seu conhecimento, né? Então vamos fazer 10 questões aí de concurso público, dê o seu like, se inscreva no canal, para que você receba as outras novidades, navegue no site aqui, fica à vontade, usa desses recursos aqui que são gratuitos e vai aprendendo que você vai conseguir se tornar um policial. Se você quer se tornar um policial, você precisa fazer questões de concurso público e você precisa criar uma base de conhecimento. Foi assim que eu me tornei policial rodoviário federal. E no site aí que tá, na bio, se tiver no Instagram, na bio, existe um site com várias questões de concurso público resolvida com conteúdos que tem uma base, que vai te dar uma base para você fazer qualquer prova da área policial. Então vá lá e vá no site e conheça o site, que é totalmente gratuito. E vamos fazer questão de concurso público aí, questão número um. Essa questão fala assim, ó: Caio, caminhando pela rua, depara-se com Tício, seu desafeto de longa data. Após breve discussão, Tício, que estava passeando com seu feroz cão de raça, da raça Rottweiler, ordena que o cão ataque Caio. É aquela questão tradicional, né? Que coloca a figura do animal ali e a figura do ser humano sendo atacado. Ele quer ali saber se você entende que isso é estado de necessidade ou legítima defesa. Repare que neste caso aí, o cão, ele foi atiçado, né? Ó, Tício, que estava passeando com seu cão, ordena que o cão ataque Caio. Olha só, essa questão aqui coloca uma agressão por parte de Tício. Tício está provocando uma injusta agressão usando como arma o seu cão, né, da raça Rottweiler. Então, nesse caso aí, é legítima defesa, não é estado de necessidade. Mas se o ataque for por instinto, nós estaríamos falando aí, na verdade, da figura do da figura do estado de necessidade, não é essa situação. Vamos lá. Caio pode defender-se e, caso venha a matar o cão, imagina que ele esteja armado, né? Agirá em situação de legítima defesa, excluindo assim a ilicitude do fato. Perfeito, é essa aqui, né? Vamos ver as outras aí. Talvez a gente faça, se estiver fazendo prova, faça as outras questões também. Por quê? Porque pode ser que
você com a mente cansada não perceba um detalhe, né. Ó, Caio pode defender-se e caso venha matar o cão, né, imagine que Caio esteja armado, agirá em situação de estado de necessidade, não é estado de necessidade. Ó, ok, ó, estado de necessidade também não é. Caio pode defender-se e, caso venha matar o cão, sua conduta será atípica. Esse aqui, ó, presta atenção. A conduta de Caio não vai deixar de ser típica. Por quê? Porque o crime ele é composto por três elementos. Tem um fato típico, tem a antijuridicidade ou ilicitude e temos a culpabilidade. Então, assim, a legítima defesa vai excluir, na verdade, o, eh, a antijuridicidade, não o fato típico, tá? A conduta continua sendo típica, né? Então, é isso que torna a questão errada. Pode verificar aqui para ver se está certo. Olha, presta atenção, você precisa estudar e não desistir, porque com o tempo você vai criando uma base de conhecimento, com o tempo você vai começar a ter um diferencial competitivo. Se você faz bastante questões de concurso, vai chegar uma hora que você vai superar o seu concorrente e vale a pena. Estudar para concurso público vale a pena por várias questões. A gente pensa assim: ah, não, na verdade, a questão do concurso público aí só tem a questão da estabilidade, só tem a questão do salário, só tem a questão disso, daquilo. Não, é um conjunto de benefícios que vai fazer valer a pena e você vai passar. É um investimento de tempo que há sempre o retorno. Então, vai lá, estuda para concurso público. Vale a pena estudar para concurso público, porque eu tive a minha vida transformada a partir do momento que eu passei na prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, é importante você entender que todo o seu esforço vai ser recompensado no futuro. Vamos lá para a próxima questão, a questão número 2. Eu coloquei essa questão número 2 aí, que tem uma informação muito importante que a gente vai chegar nela aí. É uma questão de agente de polícia judicial. Essa polícia judicial, o que que ela é? Antes, a segurança ali nos tribunais e tal eram feitas muitas vezes pela polícia militar, mas agora os órgãos estão criando a sua própria polícia, porque cria um relacionamento melhor, um costume melhor, ali não fica dependendo de pedir outros órgãos aí a questão da segurança, né. Então, é uma grande oportunidade, está surgindo aí e vamos lá, né. Prova de 2025, uma prova bem recente aí, e aqui ó, considerando a parte geral do Código Penal e a doutrina correlata, julgue os itens a seguir. Su Suponha que Roberto com animus laudente, olha só, esse termo aqui, você sabe o que que é animus laudente? Olha, o animus laudente é a vontade, o dolo de lesionar. E você sabe o que que é o animus necante? O animus necante é a vontade de matar. E se você não souber esses termos, você vai acabar perdendo oportunidades aí de acertar questões, que colocam esses termos aí. Então é muito importante você conhecer esses termos. Então lá, animus necante é a vontade lá de lesionar, né, e de forma injusta, tenha começado a agredir Amarildo. Então, aqui, ó, Roberto começou a agredir Amarildo sem que este tenha dado causa a tal conduta e que Amarildo, depois de cessada as agressões contra si, tenha passado a agredir Roberto. Nessa circunstância, Roberto agirá em legítima defesa sucessiva, caso se defenda das agressões perpetradas por Amarildo. É exatamente isso aí, olha, a pessoa começa a provocar uma agressão, a pessoa se defende aquela agressão, então isso nós estamos falando aí da dessa situação de, legítima defesa sucessiva, que nós estudamos lá, né, legítima defesa sucessiva, tá certo, tá certo. Agora, presta atenção, tem um curso aqui, ó, tem um curso no site,
você pode ir no site, se você estiver no site, esse curso aqui, ó, que vai te ensinar a passar numa prova de concurso da área policial em 1 ano. Você acha que isso é possível? Passar na prova de polícia, qualquer prova de polícia, estudando, se dedicando por 1 ano. Será que isso é possível? Eu te garanto que sim, entendeu? Se você fizer a coisa certa, né, usar metodologias corretas, você consegue passar na prova de concurso da área policial. Eu passei na prova da Polícia Militar, passei na prova da Polícia Rodoviária Federal, e você consegue desde que você faça a coisa certa. E aqui eu ministro um curso de tempo em tempo, ensinando o que você deve fazer e o que você não pode fazer caso queira ser aprovado aí na prova policial. Você precisa se inscrever, clicar aqui e se inscrever. Por que que eu preciso me inscrever? Na verdade, esse curso, às vezes, ele é feito de forma presencial ou instantânea, né, em que a gente entra no site do Meet e a gente vai conversando ali, né, durante alguns encontros. E às vezes ele é gravado, mas de qualquer forma a gente precisa que você se inscreva lá para a gente saber como vai colocar esse curso, né, em andamento, mas precisa da sua inscrição, vale a pena você se inscrever aí, porque é um curso totalmente gratuito, né. Então vá lá e se inscreva. Então nós passamos pela questão número um, a questão número 2. Vamos agora para a próxima questão, questão número 3. Você tem estudado para concurso público e não consegue a sua aprovação? Talvez isso esteja acontecendo porque você não está estudando a coisa certa e da forma correta. Então é preciso que você faça questões de concurso público, que você crie uma base de conhecimento daquilo que cai. Então é por isso às vezes que a pessoa não consegue, mas você estando no site aqui, existem conteúdos aqui somente, assim, para quem, quer passar na área policial. São conteúdos que sempre estão presentes em todas as provas da área policial. Então, você não pode esperar abrir o edital. Esse é o problema, não espere abrir o edital, se antecipe, faça questões de concurso público. E agora nós iremos fazer essa questão aí, muito bacana também, e que diz assim, ó: um vídeo enviado ao WhatsApp da TV Globo mostra vigilantes do Hospital da Restauração, no centro de Recife, atirando no paciente que roubou uma arma e matou um 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 vigia da unidade de saúde. Nesta sexta-feira, 26, de acordo com o advogado que representa os profissionais, Eduardo Moraes, as imagens foram gravadas minutos depois da morte do vigilante Nivaldo Bezerra da Silva, de 66 anos, aí é uma matéria do G1, né, Globo. Então, um paciente, vamos supor que esse paciente tem um transtorno mental, entendeu? Ele rouba uma arma do vigilante e ataca aquele vigilante. E aí? O vigilante, as pessoas podem se defender desse doente mental ou não? Como isso funciona, né? Vamos lá. Considerando uma situação como a narrada no fragmento da reportagem, em que o vigilante está acuado diante de um elemento armado com revólver que acabou de cometer um assassinato. Esse vigilante desfere certeiro disparo com sua arma, fazendo o elemento cair. Neste caso, exclui o crime de lesão corporal, baseado no artigo 25 do Código Penal Brasileiro, que estabelece que, para os casos como esse, isso é o quê? É o estrito cumprimento de dever legal, é o exercício regular de direito, é estado de necessidade, é legítima defesa. Qual é aí a excludente de ilicitude, né? Estrito cumprimento de dever legal nunca será. O estrito cumprimento de dever legal é o agente público que está lá exercendo uma obrigação. E tirar a vida não é obrigação, lesionar não é obrigação de ninguém, né? Então, no estrito cumprimento de dever legal,
Estado de necessidade é perigo provocado, às vezes, por ser humano, mas às vezes por natureza, mas é um perigo, não é uma agressão, né. Exercício regular de direito também não, o exercício regular de direito nós temos, olha só, no site nós temos todos esses conceitos aqui, tá. Se você vier aqui, ó, a questão da culpabilidade, então, ó, exercício regular de direito, tudo isso aqui, esse entendimento desses conceitos, tem aqui conteúdo próprio para isso. Você pode fazer as mesmas 10 questões e tudo mais, sem problema nenhum, né. Então não é a letra B, é legítima defesa, né. Existe um grupo de WhatsApp aqui, se você quer passar em concurso público, vá junto com outras pessoas. Procure amigos, procure, assim, pessoas que têm o mesmo objetivo que você, entendeu? E estuda junto, porque um acaba incentivando a outra pessoa. É igual academia. Você não vai na academia, quando você tem outra pessoa para te motivar, não fica mais fácil? Da mesma forma. Então você pode se inscrever aqui no grupo de WhatsApp, você coloca os seus dados aqui e você vai ser direcionado a esse grupo de WhatsApp que vai ser muito bacana, é muito bom isso aí, né. Ajuda bastante e é gratuito, só coloca os seus dados ali, envia que você vai ser direcionado e faça parte aí de um grupo de estudo, né, para concurso da área policial, né. Vamos lá para a próxima questão, aí a questão agora, a questão número 4, né. Você tem medo de estudar usando metodologias erradas e que você possa ter ali um prejuízo de tempo? Olha, se você usa a metodologia certa, de fato, você vai, ter mais eficiência. Agora, você estudar sem nenhum tipo de metodologia é complicado, é complicado. Agora, uma coisa é certa, se você fizer questões de concurso público, se você criar um conteúdo, né, uma base de conhecimento, você vai passar, uma hora você vai passar. Importante é você usar uma metodologia, e eu falo aqui, você pode fazer, se inscreva no curso aqui, né, totalmente gratuito, que eu estou de tempo em tempo ensinando o que você deve fazer para ser aprovado aí em prova de concurso público. Vamos lá, questão aí de técnico, judicial, que fala assim: "Nino, tenente do Exército Brasileiro, caminhava pelo centro de Boa Vista, Roraima, ocasião em que João, na posse de uma arma de fogo, exigiu a entrega de seus pertences." Ou seja, o cara estava, sendo aí vítima de um assalto, né. Imediatamente o militar desferiu 2 socos no rosto do criminoso, desarmando-o. Para tanto, Nino usou moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta e atual agressão em seu detrimento. Nesse cenário, considerando o disposto no Código Penal, é correto afirmar que Nino agiu sob o manto. Então lá, Nino foi, estava sofrendo um assalto ali, ele reagiu dando um soco ali e desarmando aquela pessoa, né. Então, tranquilamente, né, Nino, aí estava sobre a legítima defesa própria, né, tranquilo aí. Vamos ver o que que diz as opções, né. Estrito cumprimento do dever legal. Olha, estrito cumprimento de dever legal nunca justifica uma agressão, tá. Assim, a agressão de outra pessoa. Você pode estar usando a sua força aí, mas não para agredir, não para repelir uma injusta agressão, mas sim para conter uma pessoa, aí é diferente. Aí seria estrito cumprimento do dever legal, né, que não exclui a culpabilidade. Na verdade, o que o estrito cumprimento de dever legal exclui, na verdade, é a ilicitude, não a culpabilidade, né, então 2 erros aí, né. Exercício regular de direito, também não é exercício regular de direito e não exclui a culpabilidade. Inexigibilidade de conduta diversa, causa excludente de ilicitude. Primeiro, inexigibilidade de conduta diversa exclui, na verdade, a culpabilidade, não a ilicitude. Tá vendo que nessa questão aqui, ó, é importante você entender o conceito analítico de crime, o que é cada coisa no seu contexto certo? É importante isso aí, né. Do estado de necessidade,
causa que exclui a ilicitude. Isso aí, estado de necessidade não, né, legítima defesa. Existe diferença entre estado de necessidade e legítima defesa. A principal aí, a questão do perigo, né? Perigo ou agressão, né? No caso aqui, ó, é legítima defesa, que exclui a ilicitude. Perfeito. Questão aí da FGV feita. E vamos para a próxima questão. Questão número 5. Essa questão aí da Guarda Municipal de Vitória. Olha, Guarda Municipal de Vitória aqui, é o meu estado, né? Eu moro aqui na Grande Vitória, na Serra, e eu falo que é um ótimo. Eu tenho um colega aqui, vizinho, né, do condomínio aqui, que é guarda municipal ali em Vitória, e é um salário muito bom, escala. Então, assim, vale a pena estudar. Existem vários cargos na área policial que você pode se tornar, né? Oportunidade é o que não falta. O que você tem é que fazer bastante questões de concurso e criar uma base de conhecimento, ter uma metodologia de estudo, né? Isso é muito importante. Olá, Bernardo, guarda municipal da cidade Alfa, estava estacionando seu automóvel no interior do seu domicílio, ocasião em que Tício, mediante o emprego de uma faca, determinou que este entregasse os seus pertences. Nesse contexto, Bernardo sacou a sua pistola com um porte regular e efetuou um disparo de arma de fogo em detrimento a Tício, atingindo-o no ombro. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Bernardo não responderá por qualquer crime em razão de quê? Do estado de necessidade? Não. Estado de necessidade não é a questão de agressão, é a questão de perigo, né? Exclui a tipicidade, o estado de necessidade exclui a tipicidade, não, exclui a ilicitude, né? Então, erro duas vezes. Legítima defesa, sim, é legítima defesa. Causa que exclui a tipicidade, não, a legítima defesa, assim como o estado de necessidade, exclui a antijuridicidade, a ilicitude. Estado de necessidade também não é estado de necessidade. Legítima defesa, causa justificante, olha, justificante. São os termos aí utilizados em relação a excludentes de ilicitude, né? Pode ser justificantes, excludentes de antijuridicidade. Então, esses termos você deve conhecer, né? Legítima defesa, causa dirimente. Não, dirimente é mais para excludente de culpabilidade, né? Então, aqui fica a letra D. Então, é isso aí. Vamos para a próxima questão, a questão número 6. Essa questão é muito interessante, questão da Guarda Municipal. E vamos lá, vamos ver o que que ela diz. Ó, sem nenhum motivo aparente, Frederico recebeu um soco no rosto e, em virtude disso, sofreu lesão corporal de natureza leve. O autor da agressão foi Thales, primo de Frederico. Tão logo após deferir o soco, Dade saiu andando do local em que ocorreu a agressão. Frederico, por sua vez, lá permaneceu mais alguns minutos, tentando acalmar-se e entender a situação. Então, assim, tá lá, Frederico e Thales. Thales chega e dá um soco, primo de Frederico, dá um soco na cara do Frederico, e o Frederico fica perdido lá, não entende o que aconteceu, por que que aquilo aconteceu, e Thales sai andando, né? Ó, todavia, diante do que considerava um absurdo e tomado pela raiva, cerca de 10 minutos, passou 10 minutos após o fato, Frederico saiu em busca de Tales e conseguiu achá-lo na rua, cerca de 200 metros de distância do local dos fatos. Neste momento, Frederico chamou o nome de Tales, que, ao ser interpelado, virou-se e, tão logo fez esse movimento, recebeu um soco no rosto dado por Frederico. Tales, em virtude disso, também sofreu lesões corporais de natureza leve. Olha só, o que, que é a legítima defesa? É uma agressão atual ou iminente. Olha, a agressão ali foi passada, passou 10 minutos. Então ele pode alegar lá a questão da legítima defesa? Não pode alegar. Por quê? O perigo
a agressão não era atual e nem era iminente, era passada, passou o tempo, né? Diante do caso narrado, e considerando tão somente as informações descritas, é correto afirmar que Frederico poderá alegar em sua defesa o Instituto da Legítima Defesa. Olha, não pode. Poderá alegar em sua defesa o estado de necessidade, tão menos. Não poderá alegar em sua defesa o estado de necessidade, mas poderá alegar culpa exclusiva da vítima. Também não é isso. Não poderá alegar em sua defesa o Instituto da Legítima Defesa. Não pode alegar. Por quê? Foi passada, passou. Se ele tivesse reagido de forma imediata, era diferente. Agora, não foi essa situação, né? Não foi uma reação imediata. Foi uma reação eh, depois de 10 minutos, né? Então não pode. Vamos lá. Questão número 7. Questão aí da Guarda Municipal, que fala assim: o reconhecimento da legítima defesa exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: uso moderado dos meios, agressão injusta atual ou iminente, reação com os meios necessários, proteção exclusiva a direito próprio. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Uso moderado dos meios, tá certo, né? Então esse aqui, ó, não tem um. Então esse aqui tá errado, esse aqui não tem um. Vamos lá. Agressão injusta, atual e iminente, também tá certo. Esse aqui não tem número 2. Então, ficou só o 4, ó. Proteção exclusiva a direito próprio. Exclusiva a direito próprio, não. E cuidado com esses termos, né? Exclusivo e tal. Sim, tem uma chance grande de estar errado, né? No caso aí, é a afirmativa, é a 1, 2 e a 3, né? Então aqui é a letra B, né? Pronto. Uma questão muito fácil aí da Guarda Municipal. São grandes oportunidades surgindo aí no Brasil em várias questões de guarda municipal, a questão de polícias do Poder Judiciário, agente penitenciário, vários cargos aí surgindo que vale a pena estudar para ter a estabilidade, para ter um salário, escala, né, trabalho por escala, um salário bom, salários muito bons, até mesmo para usar alguns cargos como escada, né. Você passa por um cargo público, depois passa em outro. Eu me tornei policial militar, depois hoje eu sou policial rodoviário federal, a gente vai crescendo até onde você quer, né. Para eu já estou tranquilo, não tenho atenção nenhuma de fazer estudar mais, porque eu acho o órgão da Polícia Rodoviária Federal muito bacana e me agrada muito, né. Vamos lá, agora, questão número 8. Essa questão fala assim, olha: João, valendo-se de uma faca do tipo peixeira, agrediu fisicamente Carlos, que reagiu imediatamente e acabou matando João. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Carlos pela prática de crime de homicídio. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. Então, João agrediu fisicamente Carlos, que reagiu imediatamente e acabou matando João. Não fala muitos detalhes, né? Vamos ver o que diz a questão aí. Não está caracterizada a legítima defesa, pois a repulsa à agressão inicial causou resultado mais grave, o que afasta a incidência da excludente de ilicitude. Isso aí é a letra número 1, né? A letra A, né? Estará caracterizada a legítima defesa caso se comprove que Carlos repeliu a agressão inicial, ainda que justa. Não, justa não. Agressão injusta, né? Não está caracterizada a legítima defesa, salvo se Carlos provar que João estava armado ou agirá em intenção de matá-lo. Então, olha só, não cabe a legítima defesa, a não ser que Carlos prove que João estava armado ou agira com a intenção de matá-lo. Vamos lá. João Teixeira, agrediu fisicamente Carlos, que reagiu imediatamente e acabou matando João, né? Então, assim, é bem. Não narra muita coisa, mas vamos ver as opções, né? Vamos eliminar as que com certeza estão erradas. Estará caracterizada a legítima defesa, ainda que a reação à agressão injusta seja postergada para o momento posterior. Então, essa aqui também
Tá errada, né? Estará caracterizada a legítima defesa caso Carlos demonstre que repeliu a agressão inicial, desde que injusta, valendo-se moderadamente dos meios necessários. Essa aqui está mais completa, né? Ó, não está caracterizada a legítima defesa, pois a repulsa à agressão inicial causou resultado mais grave, o que afasta a incidência. Não necessariamente, né? Isso aqui, né? Vamos eliminar essa aqui também. Não está caracterizada a legítima defesa, salvo se caso prove que João estava armado e gerar. Olha, essa aqui está completa. Estará caracterizada a legítima defesa caso Carlos demonstre que repeliu a agressão inicial. Então, olha, eu estava me defendendo, desde que essa agressão seja injusta e desde que ele usou outros meios necessários, né? Então, a letra E aqui, né? Então tá. Uma questão que pede um pouco mais de interpretação, não é uma questão que te entrega a coisa pronta já, né? Mas vale a pena aí, procurador de contas, aí um cargo que pede um pouco mais, né? Vamos lá. Vamos para a próxima questão, questão número 9. Mais uma questão aí da Guarda Municipal, né? De São Paulo, né, São José dos Campos. Durante uma manifestação na cidade, a Guarda Municipal é chamada para auxiliar no patrulhamento e na proteção das pessoas e do patrimônio público, né? Glauco, manifestante exaltado, se dirige a Bruno, guarda municipal em serviço, fazendo um movimento de iminente agressão contra o agente público. Bruno, por sua vez, usando moderadamente dos meios necessários, repele a injusta agressão, causando uma pequena lesão à integridade física de Glauco, né? Nesse caso, e com base no Código Penal, a conduta de Bruno foi o quê? Foi lícita, uma vez que amparado pela excludente de licitude da legítima defesa. Olha, foi lícita e foi legítima defesa, né? Excludente de licitude, tá perfeito aqui. Vamos ver as outras, né? Lista, uma vez que amparado pelo estado de necessidade, errado. Lista, uma vez amparado pelos excludentes de licitude de estrito cumprimento de dever legal. Olha, caso aí o guarda municipal tivesse, na verdade, imobilizado, mas não tivesse sofrendo agressão, aí tudo bem. Aí seria estrito cumprimento de dever legal, mas não é o caso. Existia uma agressão ali, né? Ilícita, uma vez que é vetado ao agente público, em qualquer hipótese, em um cidadão ainda que... Não, está errado isso aqui, né? Está errado, vamos lá. E é ilícita. Ilícita já está errado. Uma vez que, tendo causado lesões corporais leves em grau, o agente público deve responder pelo crime previsto no Código Penal. Também está errado, né? Isso aqui é uma questão fácil e tranquila de fazer, né? Vamos aí para a última questão. Última questão, questão número 10, né? Mais uma questão aí da Guarda Municipal e vamos ver o que ela nos informa. Ó, em conformidade com o Decreto-Lei, né, 2.848 de 1940, que é o Código Penal, né, marca C para as afirmativas certas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. O que está certo, o que está errado ali? Vamos ver. Vamos ver essa questão aí. Ó. A legítima defesa é causa de exclusão da ilicitude. Destarte, o fato típico praticado em legítima defesa é lícito, não configura crime. Tá, ó, a legítima defesa é causa excludente de ilicitude. Perfeito. O fato típico praticado em legítima defesa é lícito, não configura crime? Não. Então, a primeira está certa, né? Vamos tirar, então, aí tira a E, a letra D e a letra B, né? Ficamos aí entre a A e a C, né? A legítima defesa depende dos requisitos, seguintes requisitos cumulativos. A agressão injusta, perfeito. Efetiva e pretéria. Não, pretéria não. Então errou aí a segunda, então já ficamos com a letra C aqui como sendo a correta. Pronto. Agora nós fizemos aí 10 questões e é assim que você vai passar em concurso público.
você precisa fazer questões de concurso público. E tá aqui, ó, esse site é focado na criação de um conteúdo básico, entendeu, em direito penal e questões de concurso público em direito penal, pelo menos no primeiro momento, né. Então, existem vários conteúdos, várias matérias, então você pode usar desse site aí, compartilhe esse site com outras pessoas, dê o seu like, se inscreva no canal, é importante o número de inscritos, porque você passa um certo tipo de autoridade, né, você fala para as outras pessoas que aquele conteúdo vale a pena. Então faça a inscrição no canal, compartilhe o próprio site nas suas redes sociais, para que ele possa alcançar outras pessoas. Para que você veja o gabarito dessa questão, você vem aqui, ó, você clica aqui em enviar que você vai ter um gabarito da questão. Vou fazer aqui para te mostrar. Pronto, aqui está o gabarito correto, né. Aqui não precisa, porque está tudo certo, mas não precisa conferir, né, mas está aqui o gabarito que se você quiser. Tem algumas indicações de curso no site, tem muita coisa aqui, né. Você pode passear as questões, né, essas questões aqui, só aqui, ó, cada bloco desse aqui com 10 questões. O que que isso quer dizer? 10 blocos de 10 questões, estou falando de 100 questões de forma misturada, né, em que você pode testar vários conhecimentos ao mesmo tempo, né. Então, esse site está em constante evolução, porque cada vez a gente pensa uma coisa diferente que pode ser feito, né. Já falei que é o do curso, né, faça o curso aqui, se inscreva para o curso para que você saiba como você vai passar aí na sua prova de polícia, né, independente de qual cargo que você queira. Então, um grande abraço e bons estudos.